a todos e todas. É muito bom ter vocês aqui. Estamos dando início a um ciclo de reciclagens. Vão ser webinários que vão abordar diferentes aspectos da interpretação dos perfis. E eu espero que com esses elementos vocês se sintam mais seguros e ousem interpretar com mais criatividade os fatores avaliados pelo Human Guide, né? Nós observamos que a tendência geral é considerar os fatores isoladamente. Então, as pessoas interpretam o fator sensibilidade, força, depois estrutura, tal, mas dificilmente há uma integração entre eles, né, de uma forma mais psicodinâmica. E o foco deste webinar de hoje é justamente mostrar como é que a gente pode olhar para um perfil sob diferentes ângulos, associando, pareando os fatores. E eu vou focar especialmente naqueles pareamentos dos fatores que são opostos, né? No caso, força e sensibilidade, qualidade e exposição, imaginação e estrutura e estabilidade e contatos. Porque é comum as pessoas dizerem, como que você diz que eu sou criativa e depois fala que eu sou racional? Como se isso fosse algo incompatível, né? Então, são fatores que têm tendências opostas, sim, mas que eles se complementam e se equilibram. Então, eu estou indo por esse caminho, tá? Se alguém tiver depois, no final, alguma necessidade específica, olha, eu tive um caso assim, queria discutir, a gente vai ter espaço para isso, ok? Eu vou compartilhar já minha tela com vocês. Tudo certo, né? Bom, então hoje realmente nós vamos aprofundar a aplicação dos conceitos, né, das dimensões avaliadas pelo Human Guide na interpretação de perfis. Existem muitas demandas, existem muitos conceitos, e eu gostaria que realmente vocês pudessem se sentir mais tranquilos ao lidar com perfis que parecem muito complicados, muito difíceis, muito incomuns, se bem que não existe um perfil igual ao outro, né? Então, só retomando, importante a gente sempre ter em mente que esses fatores são polares, né? No caso, força e sensibilidade, exposição, qualidade, imaginação e estrutura, contatos e estabilidade. E também considerar o impacto que os fatores ativadores têm sobre o comportamento e que os fatores frenadores têm sobre o comportamento. Não existe uma situação ideal. Idealmente, a pessoa deveria ser ativadora, embora a gente saiba que a sociedade lida melhor com pessoas mais expansivas, mais atiradas, mais espontâneas, mais criativas, mais sociáveis, né? E ela lida menos bem com pessoas mais controladoras, mais conscienciosas, mais escrupulosas, mais conservadoras. Esse diria que é um traço hoje pouco valorizado, e mais sensíveis e empáticos. Embora ele tenha esses traços aqui, que de certa maneira correspondem ao fator conscienciosidade do Big Five, né, na sua essência, esteja por trás de uma atitude profissional mais séria, mais comprometida, né? Mas as pessoas não se sentem tão confortáveis com pessoas com características frenadoras, né? Principalmente aquelas que tiverem características mais associadas aos fatores ativadores. Vamos passar aqui para o primeiro case, né? Antes de tudo, vamos lembrar, nós temos aqui os fatores, a simbologia que nós usamos é como se fosse um botãozinho de volume, né? Onde você vai de uma situação vazia, né? E vai enchendo um copo. Então, imagina, eu sempre gosto de usar a ideia de que quando um fator, a casinha está cheia, o quadradinho está cheio, como se tivesse um copo cheio. Você está com muita sede, você pegou seu copo, encheu de água até a boca. À medida que você vai bebendo, vai saciando a sua sede, ele vai esvaziando. Gisele, Oi? Gisele, eu acho que você não mudou o slide. Não, para mim mudou. Ué? Peraí, então eu vou usar o modo da tela cheia, porque eu montei a janela e ele não vai adiante. Então, peraí.
eu acho que é o modo aqui do... Que pena, deixa eu pegar aqui, eu vou pegar o entire screen. Que aí fica melhor. Eu usei o... Apareceu? Agora sim. Ótimo. Então, vamos só voltar aqui. Aqui tinha tudo bem, né? Foi. Então, vamos lá. Então, só para retomar a ideia dos ícones. Nós temos os fatores, aqui todos representados com uma necessidade intensa, isso nunca existe, essa situação aqui não existe, ela é muito mais ilustrativa. E imagina que você tem o quadrado cheio, como se fosse um copo cheio de um líquido que você quer tomar, uma água. À medida que você vai bebendo essa água, sua sede vai sendo saciada, então está aqui 3/4, o copo pela metade, e ele está vazio, pode ser enchido. Novamente, quando aparece esse quadrado com a tonalidade de um fator, com o miolo cheio, vazio, quer dizer, em branco, significa que a pessoa não tem necessidade. É o oposto deste aqui. Então, a ideia realmente é transmitir o conceito de que eu tenho muita necessidade ou não, estou com muito pouca sede de uma determinada coisa. Então, nós temos aqui um perfil qualquer, né, de uma pessoa X, que tem como fatores nucleares força e imaginação, exposição e contatos moderados, e que são, vamos dizer, equilibrados com o fator qualidade e estrutura. Então, a pessoa essencialmente é empreendedora com fatores predominantemente ativadores. Então, aqui nós temos essa sequência. Então, quando nós interpretamos os perfis, a gente vai sempre começar pelos fatores típicos, nucleares e moderados, que são os determinantes do comportamento da pessoa, das escolhas que ela faz. Depois a gente vai considerar os ambivalentes, os neutros, que é relativamente raro de se encontrar, porque corresponde a uma totalidade de escolhas zero, num certo fator, e o atípico, que são os nãos. Então, nós temos aqui 6 ícones que expressam a força com que um certo fator influencia o comportamento da pessoa. Então, eu vou apresentar agora cases. Esse primeiro case é de uma mulher, uma advogada de 40 anos. Ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho, e ela tem mestrado em Direito dos Negócios, né? Em 24, ela assumiu o desafio de liderar a área trabalhista em um escritório de advocacia, e ela, como responsável por essa área, ela busca trazer novas abordagens, soluções jurídicas, estratégicas e inovadoras para os clientes, proporcionando resultados duradouros na gestão trabalhista. Em 2023, ela foi reconhecida pela publicação Análise e Advocacia Mulher, uma das advogadas mais admiradas na advocacia brasileira, destacando-se em importantes setores da economia. Este texto eu tirei do LinkedIn dela, lógico, não identificado, mudei um pouco o texto, mas assim que ela se apresenta. Então, olha o que ela tem. Ela tem justamente sensibilidade e qualidade como fatores nucleares aqui. Então, é uma pessoa que presta serviços relevantes e ela lida com conflitos. Então, aqui a primeira coisa que chama a atenção, quais são os fatores nucleares? Sensibilidade e qualidade, que é uma combinação bastante frequente na área de serviços e entre nós, profissionais da saúde, de RH, de educação, eu diria que é o mais prevalente. Mas ela tem o fator força, que aparece pareado com sensibilidade. E isso faz com que ela tenha uma disponibilidade para atender prontamente a uma demanda do cliente, né, para se colocar no lugar do outro, mas ela não tem uma postura complacente de passar a mão na cabeça, como eu digo. Então, eu sempre brinco, é uma pessoa que bate e sopra. Ela é uma pessoa firme, ela pode dar a impressão de ser uma pessoa muito suave, mas ela provavelmente surpreende as pessoas, né, vamos dizer, os advogados da outra parte, pela postura firme que ela tem. A combinação de força, qualidade e estrutura conferem a ela um traço de não só rigor, mas foco em resultado. Então, ela está muito atenta a normas e regras e prazos, ela tem iniciativa, ela é rápida
e muito comprometida. É um traço interessante. Pensa que ela está na área trabalhista, que é uma área contenciosa, onde o conflito entre o empregador e o ex-empregado é o que aparece muito no Brasil, nós temos isso demais, e ela, então, tem que ter essa atitude firme, comprometida e, lógico, calcada na lei. Os fatores de exposição e estabilidade no perfil dela aparecem como atípicos. Então, é uma pessoa que não tem muita necessidade de, vamos dizer, de registrar, de conferir visibilidade. Ela até consegue se apresentar, veja bem, ela tem um atípico, mas ela tem 3 pontos aqui na área típica, então ela tem uma disposição para se apresentar. Então, quando ela tem que se colocar perante um júri, perante uma audiência, ela faz isso com tranquilidade, se preparando muito bem antes e muito atenta à reação dos outros, como é que eles estão ouvindo a exposição dela. E ela não tem muita paciência com processos de longo prazo. Eu diria que ela consegue alcançar os objetivos dela por conta da disciplina, da perseverança e comprometimento e pela busca de resultados, e se sente muito, vamos dizer assim, motivada a superar obstáculos, a vencer o adversário, né? Existe uma situação de competição, isso que motiva. Mas, assim, uma coisa muito demorada, ela não gosta. Então, ela até, comentando comigo, ela costuma deixar isso para os estagiários, a parte de fazer follow-up, dar seguimento. A análise integrativa, quando a gente faz, isso na devolutiva é muito importante, a gente vai considerar os fatores nucleares e aquilo que chama mais atenção. No caso dela, por acaso, força tem uma intensidade muito alta. Ele não é um fator nuclear, mas quase, poderia ter sido. Aí nós vamos abordar os 3 fatores que aparecem com uma intensidade muito próxima, em termos de típico, porque eles têm uma influência muito forte sobre o comportamento da pessoa. Vamos abordar depois os fatores atípicos, né? E aqui, no caso, contatos dela, né, que é moderado e imaginação ambivalente, a gente pode mencionar en passant. Então, assim, ela é aberta para pesquisa, mas não é uma pessoa de teoria, e ela se comunica bem, mas é uma pessoa com uma escuta ativa, né, e muito comprometida com resultados. Quando a gente pega o mini perfil dela, a gente, uma sugestão de fazer um cálculo, você atribui sempre 2 pontos quando é um fator típico forte, né? O -1 quando for atípico, 0,5 quando for ambivalente e mais 1 quando for típico moderado. Então, nós temos aqui na somatória, nos ativadores, 2,5. Nos fatores frenadores, há uma predominância de fatores que vão fazer com que ela controle o seu comportamento. Embora ela tenha um fator força muito intenso, ela tem uma atitude muito mais prudente, controlada, cautelosa, porque ela tem empatia, né? Ela não vai além daquilo que ela considera correto, ela está muito comprometida com normas e regras. Então, ela tem uma tendência a frenadores. Ela é uma pessoa que tem força, ela poderia ter aberto um escritório próprio, mas ela optou por trabalhar no escritório de outros, né? Ela é sócia, então talvez seja isso uma expressão desse aspecto. Tá? Então, aqui tem um exemplo, e se a gente for pegar o perfil dela, né, ela se coloca como, no texto, né, assumiu o desafio de liderar a área trabalhista, né, responsável pela área, né, a palavra responsabilidade, ela busca soluções jurídicas estratégicas, né, aqui tem a estratégia, para os clientes, proporcionando resultados duradouros na gestão trabalhista. O duradouro não aparece aqui na fala dela, né, e ela foi admirada, mas assim, ela destacou muito a questão do desafio, da responsabilidade e dos clientes no texto dela. Então, é até interessante, quando a pessoa se apresenta, as palavras que ela usa, muitas vezes, estão associadas aos fatores que são predominantes. Assim, não vou dizer que seja uma regra, mas uma coisa que eu costumo fazer é registrar muito quais são
os verbos que a pessoa usa, né, com mais frequência. E isso denota muito os fatores que ela tem também. As perguntas que forem surgindo, vocês vão marcando aí no chat, depois a gente retoma, tá? Bom, aqui é um case de uma outra mulher de 59 anos. Essa mulher é formada em letras, mas ela trabalha como consultora em recrutamento e seleção. Ela já tem mais de 30 anos de experiência como gerente comercial. Ela se dedica à promoção e venda de serviços inovadores nas áreas de desenvolvimento de projetos, treinamento e capacitação em Lean Ágil, além de outsourcing e seleção de talentos em TI. A trajetória profissional dessa senhora reflete uma combinação de expertise em vendas e compreensão aprofundada das necessidades do setor de tecnologia. Então, vamos ver o perfil dela. Olha, tem força e contatos, né? Ela, no texto, ela reforçou muito, só retomando aqui, vendas, venda era comercial, né? E olha que interessante, ela tem como fator nuclear força e contatos. É uma pessoa com uma fala exuberante, intensa, ela toma iniciativa, estabelece contatos. Então, isso é o primeiro aspecto que a gente observa. Então, está muito alinhado com o que ela faz. Ela tem uma atitude bem proativa em conquistar e fazer prospecção e contatar pessoas que são potenciais clientes. Aí ela tem, olha que combinação não usual, qualidade com exposição. Né? A gente sabe que o fator exposição, predominantemente, é atípico na nossa população. Não é tão comum encontrar o fator exposição com esta expressão fatorial. E muito menos pareada com o fator qualidade, que é o seu polar. Então, é uma pessoa que está preocupada não só com o conteúdo, com a qualidade, mas com a visibilidade daquilo que ela faz. É uma pessoa que não quer faltar com o outro, mas ela está muito preocupada com a imagem do trabalho dela. Então, é uma pessoa realmente da área de vendas e que não vende só fachada, né? A gente escuta assim, está preocupado com a imagem, vai focar muito na imagem e esquece o conteúdo. Não, ela está preocupada com o conteúdo, sim. E ela também, olha só, nós temos sensibilidade, exposição e contatos com a mesma intensidade. Então, ela tem um foco absoluto nas necessidades, nas expectativas do cliente, ela vai buscar uma relação de parceria e vai fazer tudo para atender a essa demanda, né? Com muita rapidez. É uma pessoa que não deixa o outro esperar. E isso, com certeza, está muito alinhado com a maneira como ela se apresenta no LinkedIn. Mas olha que interessante, o que ela tem atípico? Estrutura, imaginação e estabilidade. Definitivamente, ela não é uma pessoa que vai fazer a gestão, que vai analisar cenários, que vai ficar, vamos dizer, cultivando o rebanho. Ela é uma caçadora, ela é uma vendedora, mas não é uma pessoa que vai trabalhar no nível teórico, estratégico, de buscar novos serviços. Não, ela vai atender com muita presteza. Então, nós temos aqui uma pessoa eminentemente proativa no contato social, uma pessoa de vendas, muito preocupada com a imagem e com a qualidade da sua entrega, comprometida com as necessidades e expectativas do cliente, ela vende um serviço e procura dar visibilidade a ele, e não vai levar em consideração aspectos mais complexos. É interessante que ela trabalhe na área de inovação e TI, mas ela é muito mais, acho que uma divulgadora do que uma desenvolvedora de soluções. O case 3 aqui. É um homem de 45 anos, engenheiro de produção. Ele trabalha numa empresa familiar. São 3 irmãos proprietários que têm 3 e 2 filhos. São 8, vamos dizer, primos e irmãos. Todos trabalham no setor metalúrgico. E esse senhor trabalhou na área de logística, processos e vendas, e também assumiu uma unidade de negócio durante um certo período. Ele não tem cargo definido, ele não tem um cartão de visitas, que fala assim, o cargo dele é tal.
E olha que interessante, ele tem uma predominância absoluta de fatores ambivalentes. A gente sabe que esse tipo de situação deixa, vamos dizer, as pessoas muito confusas, porque não tem nada que se destaque, né? E me chamou a atenção quando eu pedi que ele me apresentasse, o que você faz na empresa? Ele falou, depende. Porque eu já fiquei na área comercial, já cuidei de uma unidade de negócio, agora estou escrevendo todos os processos. Então, veja bem, como ele tem os fatores sensibilidade e força como nucleares, é uma pessoa que atende às necessidades, às demandas que vêm com muita prontidão. E é isso que motiva. Então, fala assim, olha, eu preciso de você para dar uma força lá para a equipe de venda. Ah, pode deixar, eu vou. Preciso de você agora para escrever os processos. Ah, tudo bem, eu faço. Ó, nosso gestor da área de negócio X saiu, você podia cuidar? Não, pode deixar que eu cuido. Nossa, estamos com um problema na logística, aqui na entrega. Você dá uma força? Sim, eu dou. E isso se deve a essa prontidão para atender que ele tem. E ele tem a imaginação moderada, que faz com que ele seja aberto para coisas novas. Então, essa combinação que não é comum, né, eu diria assim, ela é demandada em algumas áreas da saúde, que eu diria a enfermagem e odontologia, porque o dentista, ele está, e a enfermeira, né, o enfermeiro, cuidador, ele entra em contato com a dor do outro, tem que ter uma ação agressiva, mas ele tem que fazer, né, uma ação invasiva, de um curativo, enfim, dar uma injeção na boca e tal, mas nessa área de atendimento ao cliente, pronto atendimento, né, e ele atende ao cliente interno, neste caso. A combinação de sensibilidade, força e imaginação faz com que ele se abra a coisas novas e vá buscar soluções para atender a esta demanda específica, com muita rapidez. Então, ele é diligente, ele é muito prestativo. E essa concentração de ambivalência faz com que ele tope qualquer parada. E quando eu fiz a devolutiva dele lá para os diretores da empresa, apresentei o resultado dele, eu já tinha feito a devolutiva com ele, eles disseram, poxa, mas ele é o Coringa. Né? Assim, não é uma palavra que talvez soe muito bem. Então, eu diria que é uma pessoa que é polivalente, porque ele tem tantas ambivalências que ele é uma pessoa polivalente. Ele é o pau para toda obra. E essas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande para harmonizar com qualquer tipo de pessoa, principalmente, no caso dele, que tem essa sensibilidade tão acentuada. Né? Então, aqui nós temos predominantemente o nuclear, né? Força e sensibilidade, na busca de soluções inovadoras para os problemas que se apresentam, com um leque de recursos bastante amplo. Né? E se a gente pega o mini perfil dele, né, o perfil sintético, olha que equilibrado que ele está entre frenadores e ativadores. Né? Ele tem uma atitude um pouco mais ativa, né, mas eu não diria que é significante. Então, assim, quando vocês encontrarem pessoas assim, que vai ter um perfil generalista, aparece como um macrogrupo generalista, olhem muito bem quais são os fatores que se destacam dos demais, que esse vai dar a pista do contexto onde essa pessoa gosta de atuar. Né? Então, embora o texto que aparece lá no relatório compacto seja genérico, eu recomendo que vocês considerem muito a nuvem de palavras e procurem os fatores que se destacam, tanto como típico como atípico, para dar a tonalidade do direcionamento da ação dessa pessoa. Vamos passar para mais um case. Esse rapaz aqui, de 39 anos, ele é engenheiro de projetos muito experiente, tem uma sólida proficiência no desenvolvimento de produtos, processo de fabricação e acompanhamento de fornecedores e montagens em campo. Ele domina ferramentas de desenho auxiliado por computador, né, o Computer Aided Design, que é o CAD, e método de elementos finitos, via CAE, com ampla experiência em cortes e conformações de chapas e soldagem. É uma pessoa que tem aí, provavelmente como formação, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, uma coisa assim. Ele é responsável por projetar e desenhar máquinas e dispositivos utilizando software CAD e CAE, gerenciar documentação via PDM e supervisionar a manufatura.
Ele também se destaca na seleção de máquinas e ferramentas, estimativa de tempos de operação e no suporte aos supervisores e operadores de produção. A pessoa do segmento industrial, claramente. Olha só, ele aqui tem qualidade e estrutura como nucleares. Né? É uma pessoa muito comprometida com a qualidade do que ele faz, ele fez vários cursos para se aprofundar, para se aprimorar, para garantir a qualidade da entrega, é uma pessoa que trabalha com rigor, né? Nessa área que ele está, a precisão tem que ser milimétrica, e chama a atenção este pareamento, né, de estrutura e imaginação, que não é tão frequente, mas veja bem, ele é gerente de projetos, ele gerencia, administra algo que está voltado para o futuro, para o vir a ser, o que expressa muito bem isso daqui. Então, a área onde ele atua, além de ser engenheiro, né, que busca soluções, ele foi para a área de projetos, que busca a melhoria da qualidade. Aqui, sensibilidade e imaginação, né, quando ele fala em dar suporte para os supervisores e na busca de soluções, e fazer uma estimativa, né, de alguma coisa, ele está usando esses dois fatores aqui. Né? É uma pessoa que não é tão sociável assim, embora ele esteja na área industrial de transformação, né, provavelmente, a indústria de transformação onde ele atua, ele não tem uma necessidade de se impor, de se colocar, o gerente de projetos não trabalha tanto no chão de fábrica, é uma pessoa que trabalha mais no escritório, né, desenhando, projetando, estimando, trabalhando muito mais teoricamente do que concretamente, e ele dá suporte, mas não é uma pessoa comercial, né? Então, é uma pessoa mais de bastidor, realmente. Então, aqui nós temos uma pessoa muito comprometida com a qualidade, voltada para projetos, com orientação para o futuro, mas, assim, para a viabilidade, né? Quando ele fala que ele gerencia a documentação, né? Documentação, nós temos aqui estabilidade, e ele faz a seleção de máquinas, né? Ele faz uma estimativa de custos, então estamos usando esses dois fatores, e é uma pessoa que dá suporte aos seus colaboradores, mas não é uma pessoa da área comercial, definitivamente não. Então, se fossem colocá-lo na área de fazer uma apresentação técnica, uma coisa, ele não se sentiria tão à vontade, é uma pessoa de estudar e desenvolver soluções e buscar soluções técnicas complexas para problemas complexos e significativos, e muito, muito comprometido. Aqui, o perfil dele mostra claramente uma orientação dos fatores frenadores, né? É uma pessoa de back-office, deve cobrar, deve ser muito exigente, né? E não vai perder tempo jogando conversa fora, nada disso. Mas não quer dizer que ele vai deixar os seus colaboradores abandonados, né? Ele é uma pessoa que dá continuidade aos projetos e dá, enfim, se aproxima e dá supervisão e dá o apoio necessário. Né? Ele é muito disponível, mas não é uma pessoa de, enfim, de oba-oba e de reuniões, por exemplo, ele não deve gostar de fazer reuniões, esse tipo de coisa, não. Passar para o case 5. Eu tenho 8 cases, tá? Então, eu vou passar os 8 e depois a gente abre para discussão. O case 5 é uma mulher de 68 anos, ela é artista visual, já desde que ela se formou na Faculdade de Artes Plásticas, ela atua como artista plástica, o que não é fácil, né? A gente sabe que é uma área muito difícil. Ela tem um histórico comprovado de atuação na indústria de arte e artesanato, ela dá aula de artes, né? Que acaba sendo o destino mais comum dos artistas plásticos, porque não dá para viver só da venda das obras que produzem. Ela tem habilidade em fotografia, arte contemporânea, educação artística, pintura e museus. Ela tem, com o fator nuclear, sensibilidade e imaginação. É uma pessoa muito sensível, que expressa os seus sentimentos por meio da arte, né? Ela cria, né? Ela transmite sensações, né? de peso, de dureza, enfim, ela é uma pessoa muito voltada para a subjetividade.
e que tem contatos e estabilidade com fatores predominantes. Então, ela procura, de certa forma, materializar as ideias dela, mas é uma pessoa que estabelece vínculos. Pensa assim, uma relação com o marchand, né, que é quem comercializa as obras, tem que ser uma relação de longo prazo. Ou ela fala ali que trabalha com museus, né, onde você tem um acervo, né, que você cuida de acervos e tem pessoas, dar aula tem a ver com isso daqui. Mas eu achei interessante que o fator exposição dela é atípico, né, porque a arte ela está voltada para o outro, mas veja bem, não é ela que se apresenta, é aquilo que ela faz. Então, a necessidade dela está muito mais em conceber, né? Ela faz arte contemporânea, que é uma arte abstrata, ela é mais uma arte conceitual, ela não faz uma arte figurativa, isso não é, eu conheço a pintura dela, não é uma arte figurativa, é uma arte mais conceitual, e não é uma pessoa que se impõe. Então, ela realmente depende de ter parcerias com marchands, com galeristas que vão expor o quadro dela, que vão promover o quadro dela. Eu diria que um desafio para ela, se eu fosse fazer coaching, é trabalhar isso daqui, né? Ela tem que se mostrar mais, se apresentar mais. Então, é uma pessoa que trabalha conceitualmente as suas sensações, os seus sentimentos, estabelece parcerias estratégicas de longo prazo e permanece no bastidor das próprias ações. Reparem que o fator a qualidade não é acentuado, é ambivalente, não é uma pessoa voltada para a área de educação, mas ela pode até dar aula, e ela faz isso, né? E estrutura é moderado, né? Então, ela tem aí minimamente uma gestão, tem que fazer formação de preço, tem que cumprir prazo, às vezes a pessoa é contratada para fazer uma exposição, ela tem que fazer uma entrega, mas não é o que se destaca. Eu estou focando realmente aqui nos fatores mais acentuados. E aqui também está equilibrado, né? Por incrível que pareça, ela tem um equilíbrio entre fatores ativadores e frenadores, num grau bastante moderado, e então ela consegue tanto, assim, colocar para fora o que ela sente e pensa, mas também formatar isso de forma que fique. Então, o fator estabilidade, ele é um fator muito presente nas artes plásticas, porque fica um legado, né? Muitas vezes os artistas nem conseguem, vamos dizer, usufruir do sucesso que obtiveram. Acho que são poucos artistas que conseguem viver da arte, né? A gente tem aí, acho que o Salvador Dalí, o Picasso, o Andy Warhol também, a Beatriz Milhazes, que a gente sabe que conseguem ter uma projeção internacional onde os seus quadros alcançaram valores astronômicos com eles em vida, né? Se a gente pegar o Van Gogh, por exemplo, ele não teve essa sorte. O Casey 6 é do sexo masculino, ele tem 67 anos e ele tem 40 anos de experiência em mercados financeiros. É uma pessoa que trabalhou sempre no segmento bancário. A formação dele é em agronomia, e ele, depois que trabalhou em banco, trabalhou em boutiques na gestão de ativos e grandes corporações. Ele foi sócio fundador de uma empresa de investimentos, gerenciou 900 milhões de dólares, e liderou também a governança corporativa, que está muito voltada para o ESG, que é Environment, Sustainability e Governança, né? Que são os pilares, diria assim, do fator qualidade no mundo corporativo. Anteriormente, ele supervisionou 40 bilhões de dólares em dívidas privadas sem perdas, né? E hoje ele tem uma boutique focada em pequenas empresas e desenvolveu processos de investimento muito voltados para o ESG e EVA, que é uma metodologia voltada para resultados contábeis. E tem várias certificações aí para ele trabalhar nesse segmento. Bom, ele tem qualidade de estrutura como nucleares, como naquele anterior que nós vimos, né? Então, a pessoa muito comprometida com a qualidade da sua gestão, imagina a responsabilidade dele em ter esse montante de dinheiro sob a sua responsabilidade, tem que controlar muito bem as informações, tem que ser dados confiáveis. Então, esse aqui eu diria que é o que se destaca no perfil dele, que está muito compatível com a demanda que ele tem. Mas ele tem uma combinação não comum, que é a imaginação e estabilidade. Nós também vimos essa combinação na artista plástica, né? Quer dizer, você materializar uma ideia.
Estabilidade tem a ver com mais do mesmo, tem a ver com passado, com legado. E o dinheiro é da dimensão do quantitativo, né? Você quantifica, você soma, você não quer perder, tem uma coisa de conservar, não só conservar, como multiplicar. E no perfil dele, ele destaca isso, sem perdas, porque ele está voltado, imagina uma perda, um prejuízo, isso pode comprometer a economia de uma família, de uma pessoa, enfim, tem uma grande responsabilidade aí. As famosas bolhas significa que não tem um lastro, né? Quando a pessoa começa a investir no futuro, esquece o lastro, isso é que a gente chama de bolha, não tem onde tirar essa expansão. Então, ele tem essa combinação muito interessante, que é rara, né? Nós encontramos aqui 2 exemplos que eu busquei com muito afinco, porque ela não é comum, porque a imaginação está orientada para o futuro e estabilidade para o passado, e isso acaba sendo antagônico. Então, nós temos aqui pesquisar a evolução, pesquisar o passado, pesquisar algo que eu vou dar continuidade a uma pesquisa, né? Nós temos aqui também materializar ideias, né? Ele tem sensibilidade e exposição rebaixados, né? Ele não é uma pessoa que vai atender o cliente, ele é uma pessoa que é um gestor de fundos, ele não vai fazer o atendimento ao cliente, deve ter pessoas lá na boutique que fazem isso, ele não gosta de se expor, de se vender, ele está muito focado em dados, em números, em dados históricos, e muito menos em pessoas, né? Veja bem, e ele tem aqui o fator força e contatos ambivalentes. Então, é uma pessoa que fica lá no computador, na planilha, na calculadora, lendo documentação, balanços, é isso que ele faz, né? Não é uma pessoa de relacionamento. Se precisar, ele vai, se comunica, fala, mas não é aquilo que ele realmente gosta, né? Ele gosta disso daqui, né? De resolver problemas, né? Pesquisar, investir com segurança, né? Dar continuidade aos investimentos para que isso multiplique, e a responsabilidade perante o cliente, né? Então, é interessante. Veja bem, ele é agrônomo, né? Olha aqui a estabilidade que mexe com a terra, né? Está aqui. Coisa cíclica da agronomia, nós temos os ciclos, né? Da semeadura, da colheita, né? Aí você estoca a colheita e vende, é a mesma coisa que acontece no mundo financeiro, né? Você investe, né? Que semeia, depois colhe quando você vende e o ativo. Então, a gente não enxerga isso, mas a agronomia e a área financeira têm algo em comum, sim. Então, aqui, o foco no rigor, no tratamento dos dados, né, uma pesquisa de dados do passado, documentação, evolução, uma preocupação em se manter nos bastidores e uma disponibilidade para tomar iniciativa, para até arriscar alguma coisa e buscar parcerias, mas não é o que predomina. E no perfil temos uma pessoa claramente prudente, cautelosa, de bastidor, sem um perfil empreendedor. Então, no caso que ele fundou uma boutique, não é ele que cuida do marketing e de toda a área comercial, da estratégia promocional, ele não faz nada disso. Ele realmente fica nos bastidores, cuidando dos ativos sob a sua responsabilidade. O case 7 é uma pessoa que tem uma formação em administração de empresa, ele tem 47 anos, atua no segmento ambiental com foco em promover a transição para uma economia de baixo carbono. Ele é muito preocupado com a crise climática, trabalha para refletir seu desejo por um mundo sustentável, apoiando empresas na gestão eficaz de carbono por meio de programas de redução de emissões e projetos de sustentabilidade. Sua motivação está em ajudar empresas a encontrar soluções ambientais inovadoras. Vamos ver como é que isso aparece no perfil dele? Sensibilidade e estabilidade nucleares. Então, a pessoa aqui comprometida com o cliente e que trabalha com a sustentabilidade, com a continuidade, com a preservação, né? Eu acho incrível quando a gente pega essa descrição deles no LinkedIn
e parece que eles estão, assim, olhando o perfil quando eles escreveram, né? É uma coisa muito interessante. Então, é uma pessoa muito receptiva, calma, muito paciente, até para explicar para o outro, para acompanhar o ritmo do outro, para aguentar o tempo de maturação, né? Aqui nós temos uma paciência para a questão do tempo, né? A maturação de um projeto. Imagina se você vai reflorestar até as árvores crescerem, né? Demora. Ele tem essa combinação também interessante de estrutura e imaginação, quando ele fala em encontrar soluções inovadoras, né? Ele é formado em administração, ele faz a gestão de projetos, né? Que aparece também a gestão e o projeto, soluções inovadoras para os clientes, buscando a sustentabilidade. E ele estabelece parcerias de longo prazo, porque essa área ambiental não é uma coisa rápida de curto prazo, né? Os resultados demoram a aparecer e são projetos de longo prazo, de investimento, de avaliar como é que está o impacto ambiental, fazer as métricas de carbono, que é uma coisa que ele faz também. É uma pessoa muito sociável, muito disponível. Ele vai ter que vender projetos, isso ele faz também. Mas é uma pessoa mais discreta, né? É uma pessoa que não se impõe, não tem essa... Ele não tem um perfil de um Greenpeace, por exemplo, de levantar uma bandeira e lutar pelo meio ambiente. Não, ele é uma pessoa que vai desenvolver projetos em sintonia com as necessidades do cliente e com o meio ambiente, né? Está aqui. E buscando a sustentabilidade. É uma pessoa de vínculos, mas é uma pessoa mais low profile, mais discreta, mais de bastidor. Então, ao analisar esse perfil, a gente vai abordar esses dois aspectos, que também não são tão comuns. Aqui é uma pessoa que estabelece... Imagina, ele, família, deve ter um valor muito grande para ele, porque é uma pessoa muito afetiva e de vinculação, né? Ele já está há muitos anos na mesma empresa, começou quando essa empresa era praticamente 2 pessoas, né? Desenvolve projetos, estuda, se dedica, estabelece parcerias de longo prazo com os clientes, o que é muito importante, né? Às vezes as pessoas fazem uma venda, mas não conseguem fidelizar esse cliente. E ele não é uma pessoa de vendas, mas ele consegue fidelizar pela forma como ele atende às necessidades do cliente e desenvolvendo projetos bem sob medida, né? E ele é uma pessoa que não se impõe, né? E aqui é uma pessoa, de novo, de bastidor, né? Uma pessoa mais prudente, muito voltada para o atendimento ao cliente de forma sustentável e voltada para questões ambientais e legais também, né? Mas ele tem aqui no fator imaginação o grande trunfo ativador, que é o que faz com que ele olhe para o futuro e busque soluções. E, por fim, nós temos aqui um rapaz de 31 anos, que tem formação de design e business, e ele combina diversas competências em análise, gestão de projetos, estratégia de marketing e marketing digital. Ele coordena operações internacionais, elabora propostas comerciais e atendimento ao cliente, tudo nessa área de marketing e marketing digital. Ele tem habilidade em design, e essa habilidade se reflete na criação de materiais online e offline, no desenvolvimento de campanhas de marketing, demonstrando capacidade de integrar design com soluções de negócios eficazes. Então, aqui, vamos ver como é que está esse perfil. Aqui ele tem estrutura e imaginação pareados e nucleares, né? Então, ele realmente é uma pessoa orientada para o novo, para buscar soluções. Ele é um cara de designer, de ideias, né? O design, hoje em dia, tem o design thinking, que eu acho que é basicamente isso daqui, né? Que é pensar de uma maneira inovadora, buscando soluções eficazes, né? Que se sustentam. Aí ele tem outro pareamento, está errado aqui, né? Coloquei errado aqui, peraí. Aqui está errado, gente, aqui é sensibilidade e força e contatos que estão típicos, né? Então ele atende com presteza, estabelece parcerias, ele tem qualidade de exposição atípicos, então ele não é uma pessoa voltada para ajudar o outro, assumir responsabilidade, ele precisa de autonomia e independência, e não é uma pessoa de se projetar. Ele desenha soluções para os clientes, mas não é uma pessoa que vai buscar autopromoção. Embora ele tenha um senso estético, veja bem, tem aqui
3, né? Veja bem, não é atípico, acentuado, ele tem uma graduação até expressiva, que nos 2 ele é disponível quando demandado, mas é uma pessoa que tem um pareamento atípico, que também é atípico, né? A gente não encontra o fator qualidade com uma expressão atípica, ela é rara, embora o fator exposição atípico seja bastante frequente. Aqui. Então, nós temos aqui a combinação, a integração. Então, é um rapaz que busca o desenvolvimento de soluções voltadas para o cliente, ele é rápido, ele estabelece, ele conversa, ele tem uma visão para negócios, né, vendas, business, esse é o fator de contatos, mas é uma pessoa que não gosta de se projetar e nem se colocar numa posição de alta responsabilidade. O fator estabilidade é ambivalente, ele é uma pessoa que coloca a mão na massa, mexe com o lado operacional, mas também está orientado para o futuro. Então, o fator estabilidade ambivalente também já é um pouco acima da média. A média costuma ser atípico. Então, ele desenvolve campanhas, né? Uma campanha já pressupõe uma certa continuidade. E aí nós temos um perfil que é predominantemente empreendedor, onde se destaca a área justamente de negócios, estratégia de negócios, né? Ele trabalha na área de marketing digital, que é mais conceitual, e em parceria com o cliente, de uma forma, ele é bastante prestativo. Então, essa área de marketing digital, ela é muito rápida, né? Você tem que, muda um contexto, você tem que dar uma solução muito em sintonia com o que está acontecendo, tem que estar antenado e ter uma resposta rápida, você não pode ter um tempo de maturação muito longo, isso ele apresenta, tá bom? E na fala dele, todos esses aspectos aparecem claramente, né, quando ele fala que ele elabora propostas comerciais, né, de atendimento ao cliente, né, criação de materiais online e offline, né, campanhas de marketing, né, e soluções de negócios que são eficazes. Então, eu estou trazendo um elemento aqui que é interessante quando vocês tiverem, vamos dizer, o currículo de alguém em mãos, vocês procurarem, assim, o que a pessoa está destacando no currículo, e aí correlacionar com o perfil dela, tá bom? Então, assim, eu derramei 8 cases para vocês, diferentes, e agora eu estou aberta aí para perguntas de vocês. Eu vou... Deixa eu falar uma coisa, Gisele. Você saiu? Não. Não, estou aqui. Ah, tá. Pessoal, esse webinar está gravado, tá? É um webinar longo, muitos cases. Eu sei que não foram parados, deve ter muitas dúvidas, e muitas dúvidas vão surgir na cabeça. Nós temos uma rede, tá? Nós vamos jogar esse webinar, vai estar acessível na nossa página do YouTube, e fazer perguntas. A Gisele está acessível dentro da rede, olha, pode rever e ver. Temos uma rede exatamente para isso. Então, a Gisele está facilmente acessível, ela pode receber uma pergunta pública ou privativa, tá? E eu vou abrir agora para o pessoal, quem quiser falar, pode levantar a mão ou pode usar o chat. Não sei se vocês estão vendo onde está o chat aqui para fazer perguntas sobre a explanação dela, tá? Tá tudo claro? Eu estou abrindo aqui os microfones, alguns estão fechados por eles mesmos. Olha, quem está aberto tem vários, Jéssica, Donizete. Bom, estou abrindo aqui. A ideia era que vocês possam, assim, fazer uma leitura mais dinâmica do perfil, não ficar tão preso àqueles fatores por fator, né? E principalmente quando fizer uma análise com um perfil ideal, um perfil de cargo, não ficar tão presa a fator.
Alguém quer falar? Oi. Bom, tem alguns microfones estão abertos, alguns não. É só quem quiser falar, pode falar. Levanta a mãozinha, a gente fala, fica mais fácil. Ou manda o chat, tá? Se alguém tiver alguma dúvida. Parece que ficou tudo muito claro. Eu acho que Será? sim. Será? Eu acho que você foi muito clara. Eu procurei trazer casos assim que desafiam na interpretação, que são esses pareamentos, né, dos fatores polares, e um case de generalismo realmente claro, né, quer dizer, com muitas ambivalências, o que eu sei que não é tão frequente, mas quando aparece, parece que a gente não sabe o que fazer com aquilo, né. E não sei se alguém já encontrou um case parecido e quer comentar. Micaele, bom dia. Quem está falando? Aqui é a Lorena. Acho que não sei se parecendo Jéssica, mas é a Lorena que está falando. Eu tenho uma dúvida. Eu tive um caso recentemente de ambivalência. E aí, realmente, quando eu olhei o relatório, me veio essa sensação de estranheza. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Porque geralmente as pessoas têm sempre ali os pontos fortes e tudo. E aí, só que era um perfil para estagiário. A interpretação que eu fiz internamente, olhando tudo isso, usando também com entrevista, era justamente por estar no início da carreira, por estar numa fase ali de formação e não ter tanta experiência profissional, seria uma pessoa que estava construindo a sua identidade. Faz sentido isso? Faz super sentido. E daí você, assim, se ele é estagiário, ele está estudando ainda, né? Ele está na Sim. graduação. Então, o estágio, ele pode ser realmente uma etapa muito importante para o estudante definir para onde é que ele vai se especializar. Então, é um lugar de testar hipóteses, sim. Inclusive, esses programas de trainee que as empresas têm, fazem com que o estudante faça um job rotation, né? Uma rotação por todas as áreas para saber onde é que ele vai ficar e se aprofundar. Então, faz sentido, sim, a sua interpretação, o seu encaminhamento foi bastante adequado. Feliz, perfeito. Parabéns. Bom, obrigada.